Olá, boa tarde a todos e a todas. Espero que todo mundo esteja bem. Bom, retomando aqui então os nossos seminários, hoje a gente tem o prazer de ter aqui um seminário do Bruno Chagas. Bruno é um estudante de doutorado, fazendo doutorado direto aqui no programa de pós-graduação da Unesp Guaratinguetá, sob a supervisão do professor Betachini, um colega nosso do INPE que atua aqui na nossa pós-graduação. E hoje ele vai falar para a gente sobre, ele publicou 2 trabalhos recentemente, né? Ele vai falar sobre deflexão de asteroides que eventualmente possam estar vindo em rota de colisão com a Terra. Então ele tem uma proposta aí de como abordar esse tipo de problema. Então, Bruno, se quiser começar, fica à vontade. Muito obrigado, professor. Boa tarde a todos. O professor já fez a minha apresentação. E vamos lá. Essa é uma prévia do que eu também estarei apresentando no StarCon semana que vem, um evento que vai estar ocorrendo na Holanda. E só que vai ser um evento híbrido. Então, eu vou estar apresentando à distância. E essa é uma base do que também será apresentado lá, ok? Por isso que os slides estarão em inglês, mas eu farei a minha apresentação aqui hoje em português mesmo. Bom, esse é o trabalho, então, em colaboração, então, supervisionado, né, pelo professor Bertachini e pelo professor Otton. E recebe o apoio da FAPESP, da CAPES, da Unesp e do Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia. Bom, o que nós iremos ver aqui hoje, então? Eu vou falar brevemente, fazer uma introdução, né, sobre o que nós estaremos falando, os nossos objetivos, a metodologia que nós estamos utilizando. No caso aqui, nós estamos dividindo a metodologia em duas partes, que são 2 trabalhos que foram publicados. A primeira parte é envolvendo uma análise a longo prazo, né, de um desvio de um asteroide. Eu vou explicar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso, mas nós iremos aplicar uma técnica de desvio de asteroides e considerar um prazo relativamente longo. Aqui nós estamos considerando 100 anos. E a segunda parte nós estaremos considerando aí um tempo menor, né? Que, vamos supor aí, nós temos um tempo muito pequeno para desviar um asteroide. O que a técnica de desvio que nós estamos considerando é capaz de fazer, né, para evitar aí uma possível colisão. E as nossas considerações finais aí, a nossa conclusão. Então, asteroides são são objetos remanescentes da formação do nosso sistema solar, onde a maioria está localizada ali no cinturão principal de asteroides, né, entre Marte e Júpiter. Mas alguns desses objetos saem de suas trajetórias originais, adentrando aí o sistema solar interno, né, onde a órbita de alguns desses asteroides podem passar próximo à órbita da Terra, né, se tornando aí asteroides potencialmente perigosos, né, por estarem, né, passando muito próximo da órbita da Terra. E assim nascem algumas propostas, né, de desvio desses asteroides potencialmente perigosos. Bom, algumas propostas são o trator gravitacional, né, a utilização de armas nucleares e o impacto cinético, que pela sua maior praticidade
né? É talvez o mais considerado, né? Inclusive tendo a primeira missão aí, que ocorreu agora, né, recentemente, que é a missão da Arte, né, da NASA, em conjunto com a ESA, e que é a técnica de causar uma variação no momento do asteroide através de um impacto na sua superfície, né? Nós estaremos analisando aqui, nesses dois trabalhos, a técnica de impacto cinético. Bom, os nossos objetivos, então. Aplicar essa técnica de impacto cinético, né, para desviar um asteroide em um período relativamente longo, aí, de 100 anos, e em um período curto, né, de 2 anos. Por que eu falo relativamente longo, né, 100 anos? Alguns trabalhos na literatura consideram a análise da técnica de desvio para um período de até 30, 40 anos, né? Alguns trabalhos que eu encontrei falavam de 50 anos, mas aqui nós quisemos explorar um pouquinho mais, um pouquinho além desse período. Mostrar a importância, né, das perturbações gravitacionais quando nós estamos falando de desvio de asteroides potencialmente perigosos. E também encontrar aí uma otimização dessa técnica para que a gente possa utilizar um impulso não tão grande, né, para alterar a trajetória desse asteroide, viabilizando, assim, a missão, né, devido à dificuldade em si enviar um impactor maior para causar uma variação de velocidade ali maior, né? Então, assim, nós estamos visando um pouco essa ideia, né, de minimizar isso, utilizar um impactor menor, né? Bom, então, a primeira parte, então, desse nosso trabalho, nós estamos trabalhando com o problema de N-corpos, né? Onde nós iremos fazer simulações numéricas, utilizando aí o pacote de integradores do Mercury, onde nós estamos utilizando o integrador Bullish-Store e trabalhando com as coordenadas cartesianas, que estão sendo consultadas no site do JPL. Nós iniciamos esse trabalho no dia 5 de julho de 2021, onde nós fizemos uma simulação inicial aí com um período de 100 anos, né, correndo assim 100 anos para frente, e encontramos a menor distância entre o asteroide e a Terra nesse período de 100 anos, a partir de julho de 2021, para partir como um ponto, né, de referência. Nós encontramos essa maior aproximação entre o asteroide e a Terra em 2080, certo? No ano 2080, e nós voltamos no tempo, a nossa simulação, voltamos atrás no tempo, num período de 100 anos também. Então, nós voltamos lá para 1980, né? E a partir disso, nós voltamos a fazer as nossas simulações para frente no tempo agora, só que nós iremos aplicar variações de velocidade, né, no asteroide, certo? Nós estaremos causando essas variações de velocidade, simulando, né, a técnica de impacto cinético. Antes de continuar, vale ressaltar que quando nós retornamos esse asteroide no tempo e voltamos ele novamente no tempo, para frente, né, para a data de 2080, sem aplicar o impulso ali inicialmente, o asteroide ele partiu ali de 1980, chegou em 2080
do mesmo jeitinho, com as mesmas características, a mesma distância que nós tínhamos inicialmente. Ok? Então, nesse período de 100 anos, não teve uma variação em pegar 2080, voltar no tempo 100 anos, pegar os dados aqui em 100 anos atrás no tempo e voltar 100 anos para frente. Essa ação não teve um resultado diferente, não alterou as condições iniciais que nós tínhamos ali do nosso asteroide. Essas variações de velocidade que nós estamos causando, elas estão na faixa de menos 50 milímetros por segundo até 50 milímetros por segundo, com um incremento de 10 milímetros por segundo. Nós estamos trabalhando aí com variações pequenas, né? Essas variações a gente também fez uma pesquisa, né, na literatura, para chegar nessas possíveis variações que nós poderíamos aplicar. Só que não foi só isso que nós fizemos, né? Nós chegamos lá em 1980, né? Voltamos a nossa começamos a fazer a nossa simulação no tempo novamente, aplicando variações de velocidade nesse ponto que nós encontramos ali. Contudo, nós dividimos o período orbital do asteroide em 36 partes, né? Para nós termos aí aproximadamente 10 graus de diferença aí na posição dele, na anomalia média dele, ok? Onde, então, nós partimos de 1980 e nós fomos voltando de 10 em 10 graus no tempo. Em cada 10 graus que nós retornávamos, nós aplicávamos todas as variações de velocidade, então ia fazer todas as variações de velocidade naquele ponto, acabava, essas variações voltavam 10 graus. Fazia todas as variações, voltava 10 graus. Isso até completar o período orbital do asteroide. E nós organizamos aqui a menor distância encontrada nesse período de 100 anos, certo? Então, aqui no eixo Y, nós temos a menor distância encontrada entre asteroide e Terra para cada posição que a gente aplicou as variações de velocidade, que está aqui no eixo X. Okay? Aqui eu estou pegando apenas a figura referente aos impulsos negativos, né, contrários aí ao movimento do asteroide. Bom, o que essa figura nos diz, né? O fator assim que talvez chame muita atenção é em relação ao impulso aplicado de menos 10 milímetros por segundo, que é o menor impulso que nós aplicamos aqui. Se nós percebermos, ele, na grande maioria dos casos, né, ele conseguiu afastar esse asteroide da Terra. Então, ele afastou ainda mais esse asteroide, certo? Apenas em 2 casos aqui que nós temos que ele acabou aproximando, né? Mas, comparando ele com os impulsos maiores que nós estamos utilizando aqui, que é o impulso de menos 50 e o impulso de menos 40 milímetros por segundo, a gente já percebe que tem aí um resultado mais efetivo, né? Uma vez que os impulsos maiores, eles acabaram por aproximar ainda mais o asteroide, né? Então, assim, nem sempre os impulsos maiores vão ser bons, né, no quesito de desviar um asteroide a longo prazo, um longo período. E outra coisa que nos chamou a atenção são alguns saltos que esse gráfico mostra, né? Como assim saltos, né? Em uma posição, igual, por exemplo, aqui, pegando o 324 graus, né, numa linha média do asteroide, aplicando um impulso de menos 20 milímetros por segundo, esse asteroide ele aproxima, né?
ainda mais da Terra. Mas aplicando o mesmo menos 20 milímetros por segundo em 334 graus, a gente vai ver que esse asteroide está sendo, né, afastado, né? Ele afasta consideravelmente aí da Terra nesse período. Então, assim, nós fizemos uma análise dentro desse cenário, separadamente, ok? Onde nós pegamos aqui essas duas posições e colocamos o comportamento dessas distâncias relativas entre o asteroide e a Terra num gráfico, onde a gente tem aqui as distâncias relativas entre asteroide e Terra no eixo Y, está em raios da Terra, ok? A figura anterior também está em raios da Terra, para facilitar a nossa compreensão, nosso estudo. E aqui nós percebemos que ao longo de 100 anos, aqui era a menor distância que nós tínhamos, que era lá em 2080, certo? No final do gráfico. Partindo aqui do ponto zero, né, que é o nosso início ali, que a gente começou a causar os impulsos, as variações de velocidade, nós já percebemos que tem um encontro próximo aqui antes de 20 anos, né, após o impulso. Depois, mais um encontro aqui entre 20 e 30 anos, né? E depois nós teremos aqui mais encontros ali entre 70 e 80, próximo a 80 anos. Ocorreu aqui uma aproximação também ali entre 80 e 90. Essa aqui, já a gente vai conversar. E nós temos aqui em 2080. O que é interessante mostrar nesse gráfico, né? Já na primeira aproximação, nós já temos aqui uma variação dessa distância, certo? Essa distância relativa entre asteroide e Terra, ela já muda ali, é uma mudança pequena, né? Ele está afastando o asteroide da Terra ali próximo a 20 anos, onde depois, logo em seguida, na segundo encontro próximo, nós já temos uma variação maior, né, aproximando o asteroide, certo, da Terra. Agora, é uma variação considerável, né, em raios da Terra. E depois, o próximo momento que aparece para a gente já tem aqui uma grande alteração, né, que é entre 70 e 80 anos, onde aplicando o impulso aqui de 324 graus, a gente tem uma maior aproximação desse asteroide e a Terra, até maior do que 2080. E nós temos uma aproximação também aplicando em 334 graus, nesse ponto, só que é uma aproximação que não é tão grande, né, em relação ao que nós já tínhamos anteriormente, né. O primeiro encontro próximo é maior do que isso que nós encontramos aqui aplicando 334. Só que mesmo assim, se nós repararmos, né, essa aproximação aqui já mudou a trajetória do asteroide, fazendo com que a órbita do asteroide, com impulso aplicado em 334 graus, não aparecesse mais nem aqui próximo a 80 e nem mais em 100, em 100 anos aqui, né, em 2080. Ou seja, a gente conseguiu afastar consideravelmente esse asteroide da Terra, né, após essa nova aproximação. Bom, então o que está acontecendo aqui? Essas pequenas primeiras aqui variações na distância entre asteroide e Terra foram causando uma perturbação que foi se acumulando ao longo do tempo, né? Aqui lembrando que nós estamos considerando só até 1000 raios da Terra, mas existem várias outras aproximações aqui um pouco maiores, né? Além de 1000 raios da Terra, mas também estão sendo alteradas, né? E isso a longo prazo, né? Elas estão gerando aí uma perturbação que vai
causar esse maior desvio, né, do asteroide. E olhando aqui para a aplicação em 324, igual eu falei, teve uma grande aproximação aqui entre 70 e 80 anos, né, maior do que a de 2080. Então, esses valores que nós encontramos aqui, a gente já percebe que essa maior aproximação aqui, né, não ocorreu em 2080, mas sim antes. Ocorreu antes de 2080. Então, assim, tanto pegando o exemplo de 324 graus, né, os impulsos aplicados em 324, quanto os impulsos aplicados em 334 graus, nós percebemos que nós podemos aproximar o asteroide um pouco mais, né, da Terra em algum momento aí, só que há uma distância que a gente talvez possa considerar aí uma distância segura, né? Alguns trabalhos falam na literatura até que eu fui pesquisar alguns trabalhos falando de 10 raios da Terra. Há alguns trabalhos que falam de 5 raios da Terra, que utilizam 5 raios da Terra. Então, assim, nós podemos aproximar esse asteroide a uma distância segura para evitar uma situação mais perigosa no futuro. E aqui já mostra para a gente que esses encontros próximos, né, estão sendo muito importantes para o resultado final, lá em 2080. Então, através desses encontros próximos, nós estamos intensificando os efeitos e estamos intensificando os resultados da técnica de desvio por impacto cinético. Pegando esta passagem, a segunda passagem, ok, e essa maior, né, aproximação que ocorreu entre 70 e 80 anos, nós colocamos essas duas passagens em duas figuras para mostrar, então, o que está acontecendo, né? Bom, quando nós aplicamos o impulso, né, na órbita do asteroide, nós vamos ou adiantar esse asteroide, né, acelerar esse asteroide, ou atrasá-lo, né? Nós vamos causar um efeito aí que vai atrasar o asteroide e ele vai acabar mudando, né, o seu período orbital, consequentemente a sua passagem próxima à Terra ali naqueles períodos, naquelas posições, naqueles momentos. Aqui nós temos a Terra, o movimento do asteroide, né? Em verde nós temos aqui para quando nós aplicamos o impulso de menos 20 milhas por segundo em 324 graus, né, da anomalia média. Em vermelho nós temos aqui os impulsos sendo aplicados em 334. Em preto, nós temos aqui a trajetória original do asteroide sem os impulsos, né? Nós temos aqui a projeção do movimento do Sol, né, em relação à Terra. E nós já percebemos aqui que o asteroide está vindo e a passar próximo da Terra, ele tem uma alteração, né? Nós já vemos aqui também um certo atraso, né, no movimento do asteroide, aqui mesmo aplicando 324 ou 334, nós já temos um atraso aqui nesse ponto P5, que é o último ponto que nós pegamos ali da posição dele. Nesta figura fica mais evidente, né, o que está acontecendo. A gente já tem aqui a trajetória do asteroide. Lembrando que isso aqui é aquele momento que o asteroide aproxima consideravelmente bem da Terra, né? Aqui, quando nós aplicamos 324 graus, vocês já podem perceber que ele aproximou muito da Terra, certo? Ele está bem mais adiantado também. Ele teve ao longo do seu período
esse período que nós estamos considerando de 100 anos, né? Ele vai ter várias perturbações aí que vai uma hora acelerar, uma hora atrasar, né? Mas nós já percebemos aqui o efeito gerado, né? Então, o que nós podemos tirar daqui? Esses swing bys, que nós estamos considerando esses encontros próximos como swing bys, certo? Swing bys naturais, ou seja, o asteroide ele já possui naturalmente swing bys ao longo de um período de exposição aí, que é quando a gente considera nas nossas simulações um período maior. E como nós aplicamos o impulso, na verdade, nós estamos gerando variações nessas distâncias próximas, ou seja, nós estamos mudando o swing by, certo? E mudando o swing by que nós iremos conseguir uma maior resposta da técnica de desvio, né, do asteroide a longo prazo, né, em um longo período. Esse foi o nosso primeiro trabalho, né, que foi publicado na Scientific Reports. Só que daí surgiu, né, a dúvida, né, a questão. Mas e se nós tivéssemos um tempo menor, né, um período menor de aproximadamente 2 anos? Vamos pensar num caso ainda um pouco mais, mais isolado aqui, que favoreça o nosso estudo em relação à técnica de desvio, tá bom? Então, o que nós fizemos aqui? Primeira coisa, nós forçamos um asteroide até o encontro próximo com a Terra, e após 2 anos deste encontro próximo, ele retornar e colidir com a Terra. Certo? Então, nós pegamos lá uma distância entre um asteroide e a Terra, e forçamos, né, pegamos essa distância, pegamos ali a velocidades, e fomos causando variações nessa velocidade até a gente encontrar um cenário que fosse propício a realizar essa análise, né, de utilizar o efeito gravitacional para evitar uma colisão no futuro. Então, o que a gente fez, né? Vamos lá. Nós utilizamos o pacote Mercury, né? O pacote de integradores Mercury, com o integrador também do Bullish Store. E aqui nós estamos considerando um programa mais simples, né? Um programa mais simples em relação ao anterior, né? Programa de 3 corpos, onde nós estamos considerando o Sol, né? Como o centro do nosso sistema, a Terra e o asteroide. E nós fomos aplicando, né, variações de velocidade nos asteroides para fazer a análise, né, para evitar a colisão em 3 cenários. Antes de um primeiro encontro próximo, já vou explicar sobre isso, durante o encontro próximo e após o encontro próximo. Então, para chegar nisso, este é o nosso problema. Então, nós temos o asteroide, ele vai aproximar da Terra, aqui é a distância, né, do asteroide à Terra, relativa entre o asteroide e a Terra, em raios da Terra, então ele vai aproximar da Terra, ter um encontro próximo com a Terra, e após 2 anos ele retorna, certo? E colide, como nós podemos ver aqui, né, no zoom, aqui no ampliado, né, que esse asteroide vai colidir com a Terra. Bom, nós estaremos, então, utilizando esse primeiro encontro próximo para fazer a análise das perturbações gravitacionais. Certo? Para encontrar esse sistema aqui, né, esse sistema de asteroide passar até um encontro próximo com a Terra e retornar 2 anos após isso e colidir com ela, o que nós fizemos? Nós
pegamos a partir desse ponto aqui menor e fomos aplicando variações de velocidade no asteroide, onde nós também fomos voltando ponto a ponto, pouquinho a pouquinho aqui no tempo, aplicando as mesmas variações até encontrar essa colisão que ocorreria aqui 2 anos após. Ou seja, realmente estamos forçando, né, essa colisão, forçando essa colisão ocorrer. Então, nós partimos do ponto de mínimo e fomos voltando, nós pegamos aí 60 dias antes desse encontro próximo e dividimos em 30 partes. E nós encontramos essa colisão, né, 90 dias, desculpem. Pegamos 90 dias e dividimos aí em 30 partes, certo? Quando nós encontramos o cenário que ocorria a colisão, nós paramos e já pegamos esse cenário e fizemos todas as nossas análises a partir daí. Isso ocorreu 63 dias antes desse primeiro encontro próximo. Se vocês olharem o artigo, né, vai estar lá a explicação do porquê que nós fizemos toda a nossa análise partindo de um ponto 63 dias antes do encontro próximo e depois 63 dias após. Mas é por conta disso. Nós fomos voltando, ponto a ponto, pouquinho a pouquinho, até encontrar um cenário que ocorresse a colisão. Encontramos ali 63 dias antes desse primeiro encontro próximo e partimos desse ponto, então, todas as nossas futuras análises. Então, seguindo disso, aqui nós temos, eu não sei se ficou muito pequeno para vocês, mas aqui nós temos aplicando o impulso 63 dias antes do primeiro encontro, certo? Os impulsos que nós estamos utilizando aqui, as variações de velocidade são de menos 1 metro por segundo e 1 metro por segundo, menos 1 mais 1. Esses também são valores retirados também da literatura, né? Quando alguns trabalhos falam que para nós desviarmos o asteroide em um prazo bem curto, muito curto, a variação de menos 1 e 1 metros por segundo acaba sendo o nosso impulso necessário para correr o desvio. E é isso que nós também vamos estar questionando um pouco aqui. Só que dentro do nosso cenário também. Aqui a gente já percebe que nós temos aqui que aplicando o impulso de menos 1 metro por segundo, certo? Menos 1 metro por segundo está aqui em verde e 1 metro por segundo está em azul. Nós conseguimos evitar a colisão consideravelmente. O asteroide passou ali próximo a 400 raios da Terra de distância, né, aproximadamente. Já aplicando no momento que ele passa pelo encontro próximo, nós conseguimos evitar a colisão, mas a gente já percebe aqui, olha, que o asteroide está passando ainda raspando pela Terra e a gente vai ver daqui a pouco como que se dá essa passagem, certo? Essa passagem foi ali de 1,4, 1,3 raios da Terra de distância, né? Evitamos a colisão. Contudo, ela não foi tão significativa assim. E aplicando após a passagem ali, 63 dias depois do primeiro encontro próximo, nós já conseguimos também desviar o asteroide aí, evitando a colisão, né, a uma distância aí relativamente segura aí de 38, próximos ali a 40 raios da Terra de distância. Analisando um pouco, né, o semi-eixo maior do asteroide, a gente tem aqui em preto, né, que pega essa faixa aqui,
o semi-eixo maior do asteroide, sem aplicação das variações de velocidade, então, naquela órbita que colide. Né? Quando a gente aplica antes, né, do primeiro encontro, a gente percebe que o semi-eixo do asteroide ele não varia, ele continua ali, ele passa por esse ponto de colisão, né, sem ter alterações, né? E aplicando também após o primeiro encontro, a gente já percebe que ele tem uma pequena variação, mas nada que inviabilize também, né, que possa prejudicar, né, os nossos resultados. Contudo, pegando aqui o semi-eixo maior, no caso onde o asteroide teve sofreu o impulso durante o encontro próximo, né, a gente já percebe que esse semi-eixo maior, ele tem um aumento, né, brusco, muito grande, e que a gente vai ver daqui a pouco, né, o que está acontecendo, né, com esse movimento. Então, assim, esse resultado, a partir deste ponto onde geraria a colisão, para a gente ele já fica um resultado que não dá para ser analisado. Okay? Apenas nesse caso, né, do encontro do impulso ali sendo aplicado no encontro próximo. Esse aqui foi a aplicação de menos 1 metro por segundo. Aplicando, né, a 1 metro por segundo, a gente percebe novamente que aplicando os impulsos antes da passagem próxima, não há variação desse semi-eixo maior, certo? Ele vai ter ali, vai continuar ali se propagando de forma sem uma variação brusca. Aplicando depois, né, após esse encontro próximo, a gente vai ver que ele também variou, só que não foi também uma variação brusca, né, ele teve uma variação que foi se propagando ali, né, de acordo com a aproximação que ocorreu, mas nada assim de forma brusca. Mas, novamente, ocorre aqui aplicando, né, o impulso ali no momento do encontro próximo, você já percebe aqui que ele sofreu uma variação muito brusca, né? A excentricidade desse asteroide também ele segue aí a mesma ideia, né, do semi-eixo maior. Né? A gente já percebe que tem as mesmas características graficamente falando, né? Então, aplicando antes do encontro próximo, a gente tem a excentricidade não se altera ali naquele momento da passagem onde ocorreria a colisão, certo? Aqui é o momento onde ocorreria a colisão, eu não sei se eu falei isso aqui, mas esse momento que nós estamos pegando é o momento que ocorreria a colisão. Em vermelho nós temos aqui depois, né, após o encontro próximo, e em verde aqui, durante o encontro próximo. Ali para menos 1 metro por segundo, aqui para 1 metro por segundo. E aqui nós temos o que está ocorrendo ali, né, da trajetória do asteroide em relação à Terra. Então, aqui em preto, aqui nós temos aqui sem o impulso aplicado, certo? Este caso aqui, para antes do encontro próximo, a gente já percebe que ele está passando a uma distância considerável após os impulsos, né? Em verde aqui nós temos para menos 1 metro por segundo, e aqui em laranjinha nós temos para 1 metro por segundo, e a gente já percebe, né, que não está tendo um efeito aqui está tendo uma alteração nessa trajetória. Mas aqui já é o caso onde nós aplicamos os impulsos ali durante o encontro próximo. A gente percebe que o asteroide passou raspando aqui esse azul, é a Terra, né? Ele passou raspando a Terra, e aqui ele teve uma mudança, desculpe, uma mudança brusca, né, na sua trajetória.
Devido a essa passagem ser muito, muito próxima, né, à Terra, e a gente já percebe que teve uma alteração muito brusca, a partir deste momento, nós não conseguimos analisar os dados, né, a partir desse momento, devido à sensibilidade da máquina, né? Então, até o momento que nós temos evitando a colisão, nós fizemos a nossa análise, né? A partir disso, a partir deste momento, já não tem como ser feito mais as análises, pelo menos nesse caso, nessa metodologia que nós estamos utilizando. E aqui é após, né? Após o encontro próximo, nós aplicamos os impulsos e a gente já percebe também que ele passou uma distância considerável, não teve grandes alterações aqui na trajetória, né? Então, são bons resultados, onde esses resultados foram publicados na revista Symmetry. Tá, e saiu, nós chegamos também, apareceu uma nova questão, uma nova pergunta, né? Que seria o caso, ok, se nós temos, então, que aplicando antes desse primeiro encontro próximo, nós intensificamos os efeitos da técnica de impacto cinético e evitamos consideravelmente aquela colisão, qual que seria a menor distância, né? O menor impulso que nós poderíamos aplicar para evitar essa colisão, mesmo sendo em 2 anos, mesmo sendo em um período de 2 anos. Aproveitando o swing by inicial, né? Aquela aproximação inicial, alterando aquela aproximação, né? Aplicando antes dessa passagem, qual seria os nossos resultados, né? O menor impulso aplicado. E aqui nós temos aqui para o impulso de menos 1, os impulsos negativos, né? Nós fizemos, né, de menos 1 metro e voltando, né, até chegar, como vocês percebem aqui, em menos 1 milímetros por segundo, então de menos 1 metro por segundo até menos 1 milímetro por segundo. Fizemos todas essas simulações e encontramos aqui que até o valor de menos 4 milímetros por segundo, sendo aplicado 63 dias antes do encontro próximo, nós conseguimos desviar o asteroide, certo? Foi ali uma distância de entre 1,5 e 1,8, mais ou menos, né, raios da Terra de distância, nós conseguimos encontrar, mas desviamos, né, evitamos a colisão. A partir disso, os impulsos de menos 3, menos 2 e menos 1 milímetro por segundo não evitaram a colisão. O mesmo ocorreu, né, com os impulsos aplicados positivamente, né? Então, nós temos aqui que o impulso de 4 milímetros por segundo, ele conseguiu ali evitar a colisão, um pouco menos do que o de menos 1, né? Está aí entre 1 e menos 5, 1 e 1,5, né, raios da Terra, mas evitou a colisão. E também os impulsos de 1, 2 e 3 milímetros por segundo não foram suficientes para evitar essa colisão. Nós também simulamos esse efeito para impulsos partindo de 20 dias antes do encontro próximo e 30 dias antes do encontro próximo. E essa variação aumenta consideravelmente, né? Ela parte aí de, como nós estamos aqui, nós encontramos milímetros por segundo, para essas datas, 20 e 30 dias antes do encontro próximo, ela já passa para centímetros por segundo. Então, é uma variação grande, né?
Então, assim, e isso acaba sendo meio lógico, né? Quanto mais tempo recebeu esse impulso e vai, né, vai aproximando da Terra ali, ele já vai ter esse swing by, então, assim, a gente vai obter um melhor resultado. Então, finalmente, né, as nossas conclusões. Então, as perturbações gravitacionais elas se tornam efeitos importantes, né, quando nós estamos falando de desvio de asteroides perigosos. Nós não precisamos de impulsos grandes, né, para desviar o asteroide, se nós considerarmos as perturbações gravitacionais, aqui envolvendo, né, também aquele longo período, né, que nós consideramos no primeiro trabalho, e também partindo para o segundo trabalho, né, também aplicando. E, né, mudando, então, o swing by com a Terra, nós, antes desse encontro perigoso, nós podemos evitá-lo. E, como nós vimos, mesmo para períodos pequenos, nós podemos usar impulsos bem pequenos, né, consideravelmente pequenos. E é isso, muito obrigado. Ok, Bruno, obrigado pela apresentação. Bom, agora a gente está aberto a perguntas, comentários. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu me estendi um pouco, né? Eu acho que está ok. Tá ok? Não, está dentro do 45 minutos, tá bom. Bom, eu queria só fazer uma observação. Recentemente, algumas semanas atrás, acho que umas 3 semanas atrás, eu comentei que a missão Lucy, que vai para os asteroides troianos, ela foi enviada para a região interior, a órbita da Terra, e ela ia fazer um swing by com a Terra, né? E ela fez o swing by, foi um sucesso, né? Só para ter uma ideia, quando a gente fala, né? O Bruno está falando aí de distâncias de aproximação com a Terra. Então essa foi uma missão planejada para fazer o swing by com a Terra, e ela passou mais próximo da Terra do que a Estação Espacial Internacional. Ela estava abaixo de 150 quilômetros de altitude. Então, quer dizer, no caso de desviar um asteroide, né? 1,5 raios da Terra tá muito bom, né? Sim. Já resolve bem. Sim, a única questão aqui é que a gente não pode estender esse trabalho para mais tempo, né? A partir dali a gente não tem como a gente prosseguir, pelo menos de forma como nós trabalhamos nesses dois trabalhos, né? De pegar e deixar a simulação correndo no tempo. Passou disso, daí... Dá para evitar a primeira colisão, né? Depois a gente vê Isso. se tem uma no futuro, né? Isso. Seria isso. Legal, legal. Bom, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? O Gil mandou aqui uma mensagem. Júlio, pode falar, Júlio. Deixa eu só ler aqui uma mensagem do Gil. Trabalho interessante, alguma avaliação? Aqui tem uma pergunta do Gil. Trabalho interessante. Alguma avaliação das massas e velocidades dos impactores dentro dos delta-Vs aplicados? Como foram escolhidos os delta-Vs? Então, os deltas-Vs foram escolhidos dentro de uma análise literal, né? Nós fizemos uma análise na literatura para escolher esses delta-Vs. Mas nós não fizemos, assim, uma análise profunda das massas desses impactores, certo? No primeiro trabalho, nós fizemos uma análise do momento que seria necessário para causar esse desvio, mas uma análise das massas, propriamente falando, e das velocidades, né? Você tem fácil aí Separadamente, aquele não. gráfico do primeiro artigo, Bruno? Eu vou ter no próprio artigo. Está fácil aí? Porque acho que vai ao encontro dessa pergunta do Gil aí, quer dizer, não é exatamente as massas, mas dá o momento necessário, e aí dá para fazer algum tipo de estimativa. Só me dá um minutinho que eu consigo, sim.
Só lembrando que uma coisa que eu não falei, né, mas está no trabalho, eu vou parar a apresentação, né? Continuamente. O primeiro trabalho nós fizemos as nossas simulações utilizando o asteroide Bennu. E o segundo trabalho nós utilizamos um asteroide sem massa, nós não consideramos um asteroide real, né? Eu vou compartilhar aqui novamente. Ok, vocês estão vendo minha tela? Sim. Ok, deixa eu... Então, esse é o trabalho publicado, ok? O primeiro trabalho foi feito com Bennu. E essa é a nossa figura. Certo? Nós fizemos aqui uma... Reduzir um pouquinho o tamanho, porque está cortando. Cortou, né? Isso, explica aí o que tem nessa figura para a gente, por favor. Então, nós temos aqui a massa dos asteroides, certo? A gente já percebe que está em quilogramas, né? Aqui está em ordem de 10, e na 10, né? E nós temos um momento linear, né, do necessário para causar os impactos as variações de 10 milímetros, 20 milímetros, 30, 40 e 50 milímetros. Ok? A gente pegou aqui os 3 asteroides para a gente utilizar, né, como parâmetro: Apophis, o Didymos e o Bennu. E aqui nós temos, né, que também eu acho que eu vou ter que reduzir um pouco mais, né? Isso. Aqui também está na ordem aqui de ENA 9, né? Aqui está em quilograma metro por segundo. Então, para causar as variações, por exemplo, de 10 milímetros por segundo, que foi aquelas que nós, né, consideramos serem boas, né? Ele está aqui próximo ali a 1, né? 0, 10 a nona, né? 10 a nona. 10 a nona quilograma metro por segundo. E depende Todos estão em 10 a nona, né? Uhum. Todos são necessários essa faixa. Eu teria que dar uma analisada nesses valores aí para responder para o Gil em termos de ordens de grandeza. De valores, assim, realmente nós não fizemos ainda, né? Mas é algo que nós está no cronograma, está no cronograma, só que eu queria fazer uma análise um pouco mais profunda disso, utilizando alguns recursos que no momento nós não estamos utilizando. Assim, até para considerar um pouco melhor o impactor, a superfície, né? Nós não estamos utilizando estamos considerando a irregularidade do objeto, nós não estamos considerando nada disso, né? E nenhum efeito aqui a mais aqui, né? Apenas os efeitos gravitacionais. Talvez os resultados dessa missão DART aí deem subsídio para a gente avançar um pouco nesse sentido, né? Sim. Ok. O Júlio levantou a mão. Júlio, por favor. Não está dando para ouvir, Júlio. Não está dando para ouvir. Antes de responder, olha, muito obrigado, professor Gil, pela pergunta. Muito obrigado por essa pergunta.
Isso aí é colisão elástica, Gil perguntou se é colisão elástica. Naquele cálculo lá é colisão elástica. Sim. Totalmente elástico. Oi, tá muito baixo, Gil. Desculpa. E o Bruno, ele é meio surdo. Não, mas está baixo mesmo, está difícil de O ouvir. Bruno ele é meio surdo. O Bruno até ficou um pouco complexado com isso já. Melhorou alguma coisa? Agora ficou bom. Muito. Ótimo. Ficou bom? Ótimo. Tá bom, desculpa. Agora A Priscila tá bom. tinha sugerido escrever. Priscila, acho que fica menos confuso se eu tentar falar do que escrever. Não, agora Bruno, pode obrigado. falar. Desculpa ter chegado mais para o fim, mas talvez você tenha comentado, mas eu não segui depois o que aconteceu com o Didymos lá e a Dart, né? O que foi um sucesso de fato como esperado? Quer dizer, a gente pode considerar que, dado o tempo para um asteroide de um tamanho, sei lá, de um tamanho difícil aí de se detectar pegamos o troço aí com, sei lá, e as órbitas também, né? Essas órbitas nem sempre são fáceis de ser determinadas lá com a devida precisão, mas digamos, sei lá, um ano, que a gente 1 ou 2 anos, a gente descobre que vai cair um troço na cabeça da gente, dá para usar um. Então, Quer dizer, você sugere aguardar com tranquilidade que ele vai ser desviado ou já comprar uma Ferrari a prazo, porque não vai dar nem tempo de pagar a primeira parcela, né? Olha, o nosso segundo trabalho foi uma análise em cima disso, né? Em cima de um asteroide que nós teríamos aí um período de 2 anos para desviá-lo. E nós mostramos que utilizando um swing by antecipadamente, né, nós poderíamos evitar a colisão. Mas a gente tem que ressaltar, né? Foi um trabalho onde nós forçamos ali o asteroide a ter um primeiro encontro próximo, onde esse primeiro encontro próximo já era grande, né? Ele está aí, um encontro ali próximo a 20 raios da Terra de distância, e depois de 2 anos ele retorna. Então o swing by ali é muito grande. Então, assim, uma situação onde nós vamos descobrir, igual você falou, nós descobrimos agora que o asteroide vai passar, vai ter uma colisão com a Terra em 2 anos. Se não tiver mais nenhum encontro próximo antes, daí o meu trabalho já não tem como falar né? Porque daí a gente já não estaríamos mais utilizando esse swing by com a Terra. A não ser que ele tenha algum swing by com algum outro corpo, né? Nesse período. Agora, do Dart, eu até até o momento que eu estava acompanhando, o que eu vi foi um sucesso, né? Foi um sucesso, sim. Eu não vi as novas, não consegui acompanhar as novas, eu tive alguns probleminhas, eu fiquei alguns dias aí um pouco afastado, então eu acabei não acompanhando se teve algumas novas. Posso comentar alguma coisa? Pode, claro. Com relação ao DAT, Júlio, quer dizer, o experimento funcionou, porque aquilo é um experimento apenas, é para uma pequena, para ver o que ocorria. E o resultado foi, digamos assim, entre aspas, melhor do que o esperado, no sentido de desvio. Porque com o impacto que tinha, todos os planejamentos que existiam, era que o período orbital do Dimorphos, do satélite, alteraria no máximo alguns poucos minutos. E alterou mais de meia hora no período orbital. Então, foi uma alteração muito maior do que a expectativa era, sei lá, 50 segundos até 3 minutos, no máximo. E foram mais de 30 minutos de alteração do período orbital. Então, o impacto produziu um efeito maior do que esperado, gerou muito mais poeira e corpos, partículas foram ejetadas, cauda enorme. Então, o efeito foi muito superior ao esperado. Entre aspas, se fosse um objeto que fosse impactar com a Terra, isso era um bom resultado, né? Poderia produzir um efeito maior do que esperado. Mas, no fundo, o que isso mostra é que os nossos estudos estão aquém da realidade. Então, tem dois lados, você pode olhar o lado positivo ou negativo, né?
Então, a gente precisa aprender muito ainda sobre asteroide. Tem muita informação que a gente não sabe, as simulações feitas aqui em laboratório não estão reproduzindo o que era esperado lá. Perfeito. Obrigado, obrigado, Bruno. Obrigado, Otton. Obrigado, viu? Obrigado. Bom, mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Não? Bom, então acho que é isso aí, Bruno. Obrigado pela apresentação. Muito obrigado, professor. Valeu. E obrigado a todos. Legal. Ok.